Do Outro Lado do Espelho, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 17. O tempo passa. Sem que eu pudesse lhes dar uma noção de como o tempo se mensura na dimensão espiritual que habitamos, os dias e os meses correram céleres. Aos poucos, fui me adaptando. A minha mente foi se acomodando à nova realidade, como alguém que aprendesse a respirar numa outra atmosfera. O trabalho intenso me absorvia as preocupações e, devagar, fui me distanciando das lembranças que ainda me prendiam à terra. É um fenômeno curioso, apesar de não esquecermos com facilidade o que fomos e principalmente o que fizemos, bem como não olvidarmos as afeições que deixamos na retaguarda. Algo nos impele para diante. Sem dúvida, a força de atração do futuro é irresistível, por mais que o passado nos reclame. Concordamos em quitar os débitos contraídos para com ele, desde, porém, que isso aconteça em experiências por vindouras. Não sei quanto tempo se passou, o certo é que quando Dona Modesta e Manuel Roberto me convidaram para a minha primeira visita após a desencarnação ao sanatório, encontrei as coisas um tanto modificadas. Em contato com o que eu considerava ter sido meu, não posso deixar de dizer que um sentimento de indignação começou a apossar-se de mim. Cuidado, Inácio, disse-me Dona Modesta. Lembre-se que tudo já se foi, é outro papel em que você se encontra desempenhando agora no eterno palco da vida. Você foi Inácio, ainda está Inácio, mas não deve ser Inácio para sempre. Desapegue-se. A visita dos que deixaram o corpo físico aos antigos caminhos trilhados no mundo tem também uma finalidade terapêutica. Durante vários decênios você usou o que não lhe pertencia. Todo o universo é patrimônio de Deus. Outros se apossaram dos bens que um dia, igualmente, haverão de se transferir para diferentes mãos. A estimada irmã tinha razão. No entanto, a nossa primeira visão, depois da morte, das coisas que tínhamos à conta de propriedade inalienável, provoca-nos indefiníveis reações. Antes de irmos ao sanatório, os amigos me acompanharam até o sobrado que durante décadas habitei. Confesso-lhes que não pude controlar as lágrimas. Um mundo de sonhos e anseios frustrados precipitou-se em avalanche sobre mim. Certo, eu não possuía apenas lembranças amargas para contabilizar. Todavia, os nossos equívocos é que têm o dom de incomodar a consciência, mas de abranger tudo o que eu fizera, na condição de médico, espírita e chefe de família. O meu pensamento, num átimo, à semelhança de computador de alta tecnologia, processou todos os dados em torno do que eu não fizera. Antes de adentrar a minha ex-residência, Manuel Roberto da Silva me preveniu: Doutor, não se aborreça com nada. Está quase tudo no lugar. A sua ex-esposa está negociando sobrado, mas. O quê? Retruquei espantado. Negociando a minha casa? A sua ex-casa, doutor? Não se esqueça de que do seu ex-corpo a estas alturas não deve ter restado senão o esqueleto. Mas e o respeito à minha memória? Afinal, não faz tanto tempo assim que eu sou um estudo, ironizei, tentando não perder o bom humor. Você já imaginou, intercedeu Dona Modesta, se fôssemos manter intacto tudo quanto um dia nos pertenceu? Quantas cadeias de posse nos prenderiam? Muitos espíritos só abandonam a terra que deixaram pela desencarnação quando percebem as suas antigas propriedades transformadas em ruínas. Os egípcios mumificavam os cadáveres
com o propósito de que os mortos continuassem a ocupá-los. Em tudo, vejamos a sábia manifestação da divindade. Se os nossos corpos físicos não se deformassem nos túmulos, passaríamos a eternidade deitados nos esquifes, na esperança de retomá-los como representações de nós mesmos. Atravessando a porta que dava para a minha biblioteca, ou melhor, para a minha ex-biblioteca, em contato com o ambiente que frequentei diariamente por vários e vários anos, quase me humanizei. Creio que, se não estivesse acompanhado pelos amigos que me assessoravam, eu teria, impregnado pelas minhas próprias vibrações que ainda pairavam na sala, até me materializado. Vários livros foram cedidos a alguns amigos, comentou Manuel Roberto. Baqueado, eu tentava me recompor. Ali, naquela biblioteca, estavam localizados o meu cérebro e o meu coração. Era como se a minha intimidade estivesse sendo invadida. São obras raríssimas, comentei, quando pude. As mais valiosas foram escritas em francês. A igreja daria uma fortuna pela coleção A História dos Papas. Eu gostaria que este acervo de muitos anos não se esfalecesse. Parte da saga evolutiva da humanidade está aqui, nestes livros. No entanto, meu caro, observou Dona Modesta, que parecia compartilhar do meu pesar, para a maioria, não passam de livros velhos, cujo cheiro de mofo incomoda. Se possível, argumentei, desejaria salvar o que sobrou. O erro foi meu. Deveria ter deixado um testamento a respeito disto ou feito a doação quando ainda no corpo. Não comentei nada, mas, verificando o expurgo dos meus livros, eu me sentia de vez banido de minha própria casa. Não retornaria ali tão cedo, pois, dentro de mim, certos elos haviam se rompido em definitivo. Mais tarde, com um concurso de diversos amigos espirituais, eu haveria de procurar o médium Chico Xavier e, valendo-me de seus muitos desdobramentos mediúnicos, solicitar a sua intercessão para que eu considerava como um patrimônio da doutrina em Uberaba, a minha ex-biblioteca, não se desfizesse totalmente. Atendendo ao meu apelo, o médium teve a gentileza de telefonar à minha consorte e transmitir a ela a vontade do companheiro morto, mas não ainda de todo tão insensível. Assim que me pressentiram a presença, os meus gatos saltaram sobre mim na cadeira giratória em que eu me acomodara. Eles sabiam que eu estava ali. Acariciei-os como outrora e apenas lamentei não ter às mãos uma lata de sardinhas. Por vários minutos, para mim uma eternidade, entreguei-me a devaneios, enquanto uma luta da qual eu precisava sair vitorioso se processava dentro de mim. Como o meu corpo, que lentamente se confundia com o pó, eu carecia de libertar o meu espírito daquela tumba em que eu me encerrara vivo. Dela saindo, o meu fantasma, apenas para assombrar no sanatório. Levantei os olhos e pude ver ainda, afixado numa prateleira de madeira próxima à mesa em que eu trabalhava e fumava, diminuto quadro pintado à mão, com a trova de autor desconhecido que eu adotara por lema. Eu luto desde menino, com bravura redobrada, neste jogo em que o destino joga com a carta marcada.